pessoal, tudo bom? Eu sou Ralph Gomes, do canal Ateu Nihilista. Eu vou falar o seguinte, eu preciso falar o seguinte, né? Muitas pessoas não compreendem o que está por trás da Bíblia, dos códigos bíblicos. Muitos não compreendem. A Bíblia encerra muitos códigos, muitas simbologias que são desconhecidas pela maioria das pessoas. As pessoas são muito reducionistas, né? Não estão acostumadas a estudar. A maioria dos religiosos nem sequer quase lê a Bíblia, só lê o que é orientado dentro das igrejas. Muitos ateus também acabam sofrendo com falta de base para argumentar, até mesmo a respeito da sua própria descrença. Porque numa sociedade, né, de maioria cristã, infelizmente nós ateus ainda temos que argumentar, né, que Deus não existe. Argumentar sobre os absurdos da religião e por que nós não concordamos com esses absurdos e nos afastamos. São as questões científicas, até mesmo as questões filosóficas, que excluem a ideia de um Deus ou de uma divindade mitológica. Então eu vou partir do ponto que o que eu vou falar aqui é pouco conhecido. Talvez seja conhecido pelos teólogos, por alguns teólogos, né? Pelos judeus que trabalham com cabala, que trabalham com a mística, com a simbologia bíblica, que está muito além do que se vê na superfície. Como se fosse um iceberg, né? Você só vê a pontinha. Mas a grande parte do iceberg está submersa. E exatamente o que eu vou tratar aqui agora é disso. Eu vou falar na seguinte coisa. Primeiro, né? A Bíblia é um compêndio de livros, né, escritos com o intuito de controle social, de controlar as pessoas, né, e através do símbolo criar histórias fantasiosas, fantásticas, de heróis, de deuses poderosos. Sempre foi assim na sociedade, né? Mas a Bíblia foi muito bem sucedida nesse aspecto, né? Partindo lá do Oriente Médio, espalhou para quase o mundo todo. Um Deus do deserto, né? O Deus dos judeus, não tem nada a ver com o mundo. Deus não veio para o mundo, veio para os judeus, né? E aquilo se espalhou para o mundo todo. Bom, em primeiro lugar, a Bíblia não é monoteísta. A Bíblia não é monoteísta. A Bíblia é politeísta. Ela trabalha com vários deuses. E existe uma trindade principal, mas o que poucas pessoas compreendem, né, é que essa trindade, né, ela é binária. Ela também tem a sua contraparte. Por isso que o número 6 é tão importante na Bíblia, né? Deus fez o mundo em 6 dias, o universo, né, em 6 dias. Também tem a questão do demônio, né, que é o número 666. Então, o número 6, as pessoas não conseguem compreender por que a importância simbólica do número, né? Mas o próprio 3 vezes 2, né, chega no 6. 3 da trindade, né, e o 2 do sistema binário, que inclusive é encontrado na natureza, é encontrado na reprodução celular. A vida começa com uma célula ovo, a vida humana, e aí se transforma em 2, depois em 4, depois em 8, 16, 32, assim por diante, para padrão binário. Então o 3 também é muito importante, porque se vê o 3 em vários aspectos dentro da natureza. Então esse padrão binário faz com que, na realidade, essa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que na realidade é uma distorção, né, que a Igreja Católica criou, né, que na realidade não tem sentido Pai, Filho e Espírito Santo, né? Cadê o princípio feminino? Né? O princípio feminino, ele existe em tudo também, né? Não sei porque que a religião excluiu o princípio feminino, né? Então, por causa dessa misoginia dos católicos, né, que nem sequer um padre pode casar,
Nem sequer. Eles excluem, né? Os católicos excluem a mulher e a própria Bíblia, os próprios judeus excluem a mulher, né, da divindade. Né? A mulher em nenhum momento é representada na Trindade. Mas na realidade é pai, filho e mãe. Aspecto Espírito Santo significa mãe. Por isso que o Espírito Santo é simbolizado por uma pomba. Que a pomba é o símbolo da mulher. Né? Inclusive tem referência até com o órgão genital feminino. E o que ocorre? Existem, além desses aspectos, né? Pai, filho e mãe, ou Espírito Santo, existe o inverso disso. O outro aspecto, o aspecto negativo, o aspecto escuro, que é exatamente o pai e a sua outra face é o diabo. O filho, a sua outra parte é de Jesus, né? É o homem. Tanto é que Jesus é chamado filho do homem. E o terceiro aspecto, Espírito Santo ou a mãe, a contraparte é a mulher. Então nós temos aqui, né, 6 elementos. O 7º elemento é exatamente o éter, né, o espaço que onde esses 6 elementos estão incorporados, estão existindo. É por isso que a menorá dos judeus tem 7 aspectos. Dizem que Deus descansou no 7º dia. Jesus manda perdoar 70 vezes 7. E existem inúmeras referências ao número 7 dentro da Bíblia. Também é um número simbólico forte, codificado dentro da Bíblia em várias passagens. Isso que eu estou falando, esses conhecimentos que eu estou passando, não são conhecimentos que todos têm. São conhecimentos de altos iniciados. Isso é conhecido dentro da maçonaria, é conhecido em grupos, dentro de grupos. Né? Não é qualquer maçom, né? Não é qualquer judeu, não é qualquer teólogo que conhece isso aqui que eu estou passando para vocês. Então vocês têm que entender, né? E o que os cristãos não entendem, o que a maioria dos religiosos não entendem, é que é uma pluralidade de deuses que tem suas correspondências. Fica bem claro na Bíblia, né, que são pessoas distintas. Entretanto, numa análise mais ampla, são aspectos de uma mesma coisa, que até se poderia chamar Deus. Né? Porque todos esses 6 aspectos, né, compreendidos dentro de um espaço-tempo, dentro de um 7º componente, que é o éter, né, que é o vazio que cerca esses 6. Todo esse conjunto poderia se entender como Deus. Isso tudo simbolicamente que eu estou falando aqui. Então entendam, né, com essa comparação, essa analogia que eu fiz, Deus e o diabo são uma pessoa só. O pai, que seria Jeová, né, ou o pai, que é o aspecto que é passado como positivo, tem a sua contraparte, que é o diabo. Né? Então o diabo e Deus são um só. Se apresentam, né, em determinados momentos, ora como um, ora como outro. A maior prova disso é que Deus não consegue, Jeová ou o Pai, não consegue nunca extinguir o diabo, prender o diabo, eliminar o diabo. O diabo está sempre solto e meio que colaborando com o trabalho de Deus. Com poderes, inclusive, né? Ninguém nunca se perguntou por que o Deus tirou o poder do diabo e fim de papo? Não. Foi dado todos os reinos da terra a Satanás. E ao mesmo tempo Deus é chamado de Senhor das Nações. Então uma confusão, né? Parece uma confusão quando não se entende
o processo da coisa, como a coisa funciona. O mesmo Senhor das nações, que seria Deus, o Deus das nações, também é o diabo, porque o diabo é o Senhor do mundo. A própria Bíblia é dito, né, em algumas passagens, né, Deus fala: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Isaías 45:7. O próprio Deus declarando que faz o mal. Existem passagens onde Deus coloca o espírito de mentira nas pessoas. Existem passagens onde Deus ordena o homicídio, quando o seu próprio mandamento diz não matarás. Inclusive infanticídio, né? Existem momentos em que Deus mata a humanidade toda. Então a Bíblia é bem clara em mostrar que Deus é tanto bom quanto mal, dependendo do contexto. Então, ao mesmo tempo que Deus e o diabo são um só, né, Jesus Cristo, que é o Filho, né, o Pai, Deus, e o diabo são duas faces de uma mesma moeda. Jesus e a sua contraparte, o homem, também são dois aspectos. O Filho, né? São dois aspectos de uma mesma coisa. Jesus como positivo e o homem como imperfeito negativo. Por isso que Jesus é filho do homem. E esse terceiro aspecto da Trindade, que agora nós já estamos entendendo que são 6 aspectos, né, que existem dentro de um sétimo princípio. Então, esse terceiro elemento, que seria a mãe, né, ou o Espírito Santo de Deus, está associado com a mulher. Ou seja, seria a contraparte negativa, seria a mulher. Porque o Espírito Santo de Deus está sempre associado na Bíblia, né, a poderes de destruição. É como se fosse uma força divina, né, que executa o que Deus quer, tanto para o bem quanto para o mal. Né? É dito que o Espírito Santo desceu sobre Cristo e aí transformou Cristo. Tipo uma possessão. O Espírito desceu como uma pomba sobre Jesus quando ele foi batizado. Água, né? Batismo nas águas. A água tem relação com o aspecto feminino. A água tem relação com a lua, né? Que a lua é feminina, porque a lua não tem luz própria. A lua reflete a luz do sol. Portanto, o sol é masculino, a lua é feminina. Como a lua influencia nas marés, a lua tem relação direta com as águas. Por isso que as águas são simbolicamente o elemento feminino. E por isso Jesus foi batizado nas águas e recebeu o Espírito Santo. Veio na forma de pomba e o possuiu. É o mesmo Espírito que também desce sobre Maria e é engravida. Né? Isso tudo estou falando aqui, né, em mitologia bíblica. Nada disso aqui pode ser considerado real, ou verdadeiro, do ponto de vista literal. Estamos falando aqui em simbologia. Mitologia. Então, quando o Espírito Santo também desce em Maria, fecunda uma energia sexual, né, tá executando as ordens de Deus. Aquele mesmo Espírito que passa também, né, Moisés lá, passa a ordem de Deus, né, para que todo aquele que não tivesse a marca de Deus na porta, que o anjo ia passar, ou seja, o Espírito Santo ia passar de porta em porta matando todo mundo. O Espírito Santo. No evento, por exemplo, de Pentecostes, né, que deu origem ao termo pentecostal, né, são as igrejas aí que trabalham com receber o Espírito Santo, cair pelo chão, falar em línguas estrangeiras. Para eles é línguas estranhas, né, mas na realidade não existe línguas estranhas. Isso foi mal traduzido, né? A tradução é línguas estrangeiras. E, inclusive, texto bíblico é claro. Todas essas igrejas aí estão praticando errado. O texto bíblico é claro. Quando, né, o Espírito Santo descer sobre alguém e ele começar a falar em línguas estrangeiras, que haja um intérprete. Né? Caso não haja intérprete, que a pessoa se cale na igreja. Então, é bem claro, né? Não é língua estranha coisa nenhuma. É língua estrangeira. Igreja nenhuma traz intérprete.
né? E ninguém fala em língua estrangeira. Eles falam um monte de bobagem que não tem sentido. Língua estrangeira são línguas de outras nações. Então, no evento de Pentecostes, ou seja, quando os apóstolos foram tomados por uma força do Espírito Santo, que foi representada como chamas sobre suas cabeças, né? O Espírito Santo também é muito associado ao fogo. O fogo do Espírito Santo. Fogo transformador, né? Porque o fogo é o que queima. Esse termo é até utilizado, né, nas igrejas, né, pentecostais. Queima, queima Jesus. Porque é o fogo que transforma, né? A força mais transformadora que existe no nosso mundo é o fogo. Fogo associado, inclusive, ao inferno, né? Então vocês vejam que o Espírito Santo também é associado ao fogo, também é associado ao inferno. Por quê? Quem manda no Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo cumpre as ordens de Deus, do Pai. Mas o Deus e o diabo são a mesma coisa. São dois aspectos de uma mesma pessoa. Pode dizer que o diabo é o próprio Deus, né? É por isso que o inferno, né, é simbolizado por chamas, por fogo. E o Espírito Santo se apresenta muitas das vezes dessa forma. É a maior prova, né, de que o Espírito Santo é associado ao aspecto também demoníaco, é que o Espírito Santo, quando entra nas pessoas, possui as pessoas, né? É como se elas tivessem várias pessoas dentro de si, porque elas começam a falar em línguas estrangeiras. Ou seja, tem alguém dentro delas, né, de outras nações falando através delas. Devemos lembrar muito bem que quando Jesus encontrou um endemoniado, que ele foi expulsar os espíritos do endemoniado e perguntou para esse endemoniado quem ele era, né? O endemoniado respondeu: Legião, porque somos muitos. Então vejam bem, né? Esse endemoniado estava possuído por muitos. Quando alguém recebe o Espírito Santo, fica possuído também por muitos. A pessoa não suporta, né? Começa a falar um monte de línguas, cai pelo chão. Então, tem aí uma associação de Espírito Santo com esse poder, né, que possuiu Jesus e que possuiu Maria, e que é um poder como se fosse que executa, né, as ordens da divindade. Então, eu tinha que falar essas coisas que são importantíssimas, né? Que se conheça, que se estude, para se entender sobre uma nova ótica, né? Quem é o diabo, quem é Deus nessa história toda, né? A relação que o próprio Jesus tem com o homem, porque ele é um homem também, né? No aspecto simbólico, esse Deus, Jesus, essa divindade também é um homem, e o aspecto que o Espírito Santo tem em relação à mulher. E por isso que a mulher foi excluída, por fato de ser considerada associada, né, com forças negativas. Mesmo porque no Éden não foi o homem, né, que se associou com a serpente, mas a mulher. A serpente procurou a mulher. E a mulher depois procurou o homem. Então foi uma cadeia de eventos. E sendo a serpente, né, esse símbolo, né, do fogo, porque o fogo também serpenteia, né? Tem aquele movimento ondulatório. E a serpente é e não é Satanás, né? Porque a própria serpente é um aspecto de Deus, que queria, na realidade, trazer conhecimento, né, para a humanidade. Mas, né, essa visão da religião, quando viu que a mulher é fraca, depois foi ela que caiu na tentação e levou o homem, então a mulher foi excluída da Trindade Universal. Começaram a chamar essa força que se associava com a serpente, que era a mulher, começou a se chamar de Espírito Santo, né? Justamente para tirar, né, qualquer tipo de poder divino da mulher. Só que a mulher figura na Trindade, sim, ela também é parte da divindade.
Os judeus excluíram a mulher, né? E por isso o grande desequilíbrio das forças que regem o mundo, né? Porque a religião, ela rege o mundo com princípio de desequilíbrio. Não é? Porque é Pai, Filho, Espírito Santo, cadê o aspecto feminino? Foi excluído, né? Por esse medo, né, que tinham da mulher ganhar poder, né? Porque os grandes iniciados sabem que existem 6 pessoas. 6 pessoas na divindade. Não 3. Existe Deus e o diabo, Jesus e o homem, e o Espírito Santo e a mulher. Ou a mãe e a mulher. Então são 6 princípios. Né? E um mais sutil, que é o espaço em torno disso, que abriga isso. O vazio que abriga isso. Que abriga esses componentes. Então eu espero que vocês entendam a importância dessas informações. Então, gente, vou ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento.